Começa agora o Gospel News desta terça-feira, hoje é dia 25 de agosto de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Você vai ver no Gospel News de hoje, presidente Lula vai se reunir com Davi Alcolumbre e Hugo Mota para avançar com pautas do governo. Autoridades do Brasil e dos Estados Unidos têm reunião agendada para tratar de tarifas. Governo da Colômbia anuncia deportação de imigrantes ilegais. Os venezuelanos devem ser os mais afetados. Polícia Civil inicia operação contra membros do 3º Comando Puro na zona norte do Rio de Janeiro. E os detalhes do futuro novo parque de diversões da França. Boa noite. O presidente Lula vai se reunir com os presidentes do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, para avançar com as pautas defendidas pelo governo. O encontro está marcado para amanhã. O presidente Lula quer conversar com Alcolumbre e Mota sobre as votações dos projetos que podem ter impacto eleitoral entre 31 de agosto e 4 de setembro. A Alcolumbre, Lula deve reforçar a importância da PEC que prevê o fim da escala 6x1, a PEC da Segurança Pública e o projeto de lei que estabelece o marco legal de minerais críticos e terras raras. Já na Câmara, o petista tem interesse na medida provisória que acabou com a taxa das blusinhas e também no projeto que autoriza o uso de excesso de arrecadação com venda de petróleo para segurar os aumentos nos preços da gasolina e do diesel. A taxa das blusinhas vai enfrentar resistência. Isso porque há uma articulação de empresários para tentar impedir que a medida provisória seja aprovada em agosto, fazendo ela perder a validade no início de setembro. Autoridades do governo brasileiro vão se reunir com autoridades norte-americanas na próxima semana para tratar das tarifas. A reunião foi acertada após o telefonema entre Trump e Lula na última sexta-feira. A agenda entre o ministro do Desenvolvimento, Márcio Elias, e o representante do Escritório de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, é aguardada para a próxima segunda-feira. Segundo informações, a reunião será no formato virtual. O Brasil não esperava um encontro para tratar do tema antes das eleições presidenciais, mas o telefonema entre Trump e Lula deu novos rumos ao tema. Segundo fontes, Jamieson Greer acionou o Brasil logo após a conversa entre os presidentes. Em um ato de campanha em Belo Horizonte, Lula disse que a taxação é baseada em informações falsas. O petista confirmou ainda que Donald Trump reconheceu e pediu para o secretário de Comércio marcar uma reunião. Nesta semana, o governo publicou uma resolução que aprova a aplicação de 13 bilhões e meio de reais em linhas de financiamento para socorrer empresas afetadas pelo tarifaço norte-americano. E a Agência Nacional de Proteção de Dados multou nesta terça-feira a empresa dona do TikTok em 153 milhões de reais por falhas no tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes. Segundo a ANPD, foram identificadas 5 violações à Lei Geral de Proteção de Dados em 2 formas de acesso ao TikTok: o feed sem cadastro, que pode ser acessado sem criação de conta, e o feed com cadastro. A agência concluiu que o TikTok tratava dados de crianças e adolescentes sem uma base legal válida e não adotava medidas suficientes para impedir esse tratamento. De acordo com a Superintendência de Fiscalização da ANPD, os mecanismos utilizados pelo TikTok não eram suficientes para evitar desde o início o tratamento inadequado de dados de crianças e adolescentes. O TikTok deverá adotar medidas específicas para aumentar a proteção de crianças e adolescentes. Contas de usuários com menos de 16 anos terão automaticamente configurações mais restritas de privacidade. Além disso, o aplicativo terá que adotar filtros mais rigorosos para limitar o acesso de menores a conteúdos inadequados. O plano de conformidade também prevê restrições para quem acessa a rede social sem criar uma conta. O tempo de experiência, por exemplo, será limitado a 12 horas. O secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, prometeu destruir a economia do Irã. Segundo ele, Washington vai encerrar o acesso ao sistema do dólar americano para os países que lavarem o dinheiro iraniano. O governo americano prometeu destruir a economia do Irã ao proferir um importante discurso sobre uma nova campanha de pressão contra Teherã.
A ameaça detalhada pelo secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, ocorre quase 6 meses após o início de uma guerra que vive um momento de impasse. Estamos lançando uma ofensiva econômica contra as conexões financeiras do Irã ao redor do mundo. Nosso objetivo é cortar toda e qualquer linha de vida econômica que sustente esse regime tirânico, até que Teherã fique isolada. Bessent destacou ainda que Washington vai encerrar o acesso ao sistema do dólar americano para aqueles que lavarem dinheiro iraniano. Equipes do Tesouro, do Departamento de Estado e das Forças Armadas estão se reunindo com suas contrapartes globais para comunicar que os Estados Unidos esperam ações concretas. Cada país tem um prazo definido para encerrar as atividades que identificamos. Se não agirem, nós o faremos unilateralmente, utilizando as prerrogativas do Tesouro. Por exemplo, todas as agências do Bank Mali devem ser fechadas e ter suas operações interrompidas. E que fique claro, qualquer entidade que facilite a lavagem de dinheiro em nome do Irã será excluída do sistema do dólar americano. O cronômetro acaba de começar a correr. Na plataforma Truth Social, o presidente americano Donald Trump afirmou que o Irã está em colapso, horas antes de Washington anunciar a série de sanções econômicas contra Teherã. Os Estados Unidos e Israel deflagraram a guerra no Oriente Médio com uma onda massiva de bombardeios contra o Irã em 28 de fevereiro, desencadeando represálias de Teherã em toda a região. E os Estados Unidos retiraram a Síria da lista das nações que promovem o terrorismo. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, confirmou em um comunicado que os Estados Unidos retiraram a Síria de sua lista de nações que promovem o terrorismo. A designação que impedia investimentos no país deixa de valer pouco menos de 2 anos após a queda de Bashar al-Assad em dezembro de 2024. De acordo com Washington, a medida vai ajudar a estimular investimentos adicionais na Síria, para promover a estabilidade política e econômica. O Tesouro afirma que as medidas estavam em linha com a promessa do presidente Donald Trump de aliviar as sanções a Damasco. O Departamento de Estado ainda revogou sua designação da Frente al-Nusra, também conhecida como Hayat Tahrir al-Sham, como organização terrorista global. O movimento foi em determinado momento o braço da Al-Qaeda na Síria, mas rompeu os laços com o grupo jihadista em 2016 e buscou suavizar sua imagem. Desde 2025, muitos países ocidentais vêm suspendendo progressivamente as sanções impostas à Síria, entre eles o Canadá e o Reino Unido. A União Europeia já havia suspendido suas sanções em maio de 2025. E uma empresa nos Estados Unidos tem lucrado com medo em meio aos conflitos ao redor do mundo. A companhia está criando bunkers para quintais e já registra uma fila de mais de 40 pedidos. Sulphur Springs, uma cidade rural ao nordeste de Dallas, no Texas. É lá que funciona a Atlas Survival Shelters, a empresa de Ron Herbert. De seu escritório, ele já atendeu ligações do Catar, Paquistão e Dubai. Neste último país, um cliente quer um bunker que resista por 5 anos. A Atlas Survival Shelters é a principal fabricante mundial de abrigos subterrâneos contra bombas, atuando principalmente nos Estados Unidos. No entanto, devido à popularidade e à triste realidade das guerras, a empresa expandiu suas operações para todo o mundo. Os negócios entraram de vez em expansão desde que os Estados Unidos e Israel começaram a travar uma guerra contra o Irã. Para atender ao mercado externo, a Atlas concede licenças de sua tecnologia a empresas em diferentes países, e quando o contrato é fechado, parte de seu pessoal viaja dos Estados Unidos para supervisionar a obra, o que reduz os custos. Aqueles que dizem americanos malucos comprando abrigos antiaéreos já não dizem mais isso, porque estão vendo que um país como Dubai está sendo bombardeado todos os dias. Mais de 1000 ataques com mísseis e drones já não estão mais vindo. A demanda não vem apenas de países em risco imediato, também está crescendo nos Estados Unidos.
No pátio da fábrica, cerca de 20 abrigos semelhantes a contêineres de aço estão prontos para serem enviados a clientes de diferentes partes dos Estados Unidos. Outros 40 pedidos seguem em linha de produção. Tenho alguns tipos de abrigo, como o bunker de quintal de $25 mil, que acomoda 4 pessoas e foi projetado para manter uma família viva por até 7 dias. Há um abrigo um pouco maior, projetado para manter uma família viva por no mínimo 30 dias. Por fim, temos os bunkers maiores, que podem custar milhões de dólares e manter alguém vivo por 1 ou 2 anos, ou até mais, dependendo dos suprimentos de comida, água e energia. Os refúgios têm uma porta principal que fecha hermeticamente e uma câmara de desinfecção onde, se estiverem em um ambiente contaminado, as pessoas podem tomar banho. Dependendo do orçamento, o interior é semelhante ao de um apartamento. Sala com TV, dormitório, cozinha, lavanderia, banheiro. Há quem inclua um depósito de armas. Um investimento que garante segurança, mas que ninguém deseja realmente usar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retomou a guerra tarifária contra o Canadá. O republicano anunciou uma taxa de 50% sobre os carros e aço do país a partir do ano que vem. O presidente americano Donald Trump anunciou que vai aumentar as tarifas sobre uma série de produtos automotivos canadenses a partir de 2027, em meio à intensificação da guerra comercial entre os dois países. O magnata escreveu em sua plataforma Truth Social que a medida vai valer a partir do primeiro dia do ano que vem sobre todos os carros, caminhões grandes e pequenos e aço. Atualmente, as tarifas sobre automóveis são de 25%, se não incluírem materiais americanos em sua fabricação, enquanto as importações de aço geralmente enfrentam tarifas de 50%. Os Estados Unidos e o Canadá fracassaram na sexta-feira nas negociações para chegar a um acordo que impediria o governo Trump de impor novas tarifas de 50% sobre uma série de produtos canadenses. Essas tarifas entraram em vigor no fim de semana e se aplicam a produtos canadenses avaliados em aproximadamente $20 bilhões e representam 5,5% do total das exportações canadenses para o país vizinho. Os Estados Unidos argumentaram que o Canadá oferece tratamento discriminatório às importações canadenses de álcool, automóveis e laticínios. O primeiro-ministro Mark Carney declarou que seu país vai impor tarifas de retaliação. As duas nações ainda não chegaram a um acordo sobre as revisões do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, que Trump se recusou a renovar no mês passado e que inclui o México. O governo da Colômbia anunciou uma operação para deportar os estrangeiros envolvidos em crimes e migrantes em situação irregular. Mais de 500 mil venezuelanos estão no país sem documentação. O presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, ordenou que se iniciem nesta semana operações coordenadas entre a autoridade migratória e a polícia para deportar migrantes que vivem em situação irregular no país. Vamos iniciar as operações. Esta é uma posição que mantenho desde a campanha e que vou implementar como presidente da República. Não apenas em relação aos estrangeiros que estão cometendo atos ilegais ou crimes, mas também aqueles que violaram as regras para estar aqui. No poder há menos de um mês, de la Espriella disse que os primeiros procurados serão aqueles que estão cometendo delitos e, em seguida, aqueles cuja situação não está regularizada e que, no menor prazo possível, terão de ser deportados. Não vou aceitar imigrantes ilegais, venham de onde vierem, que estejam cometendo delitos na Colômbia. Eles vão embora e nós os deportamos. É uma decisão política da qual assumo a responsabilidade. E é uma decisão administrativa da qual assumo a responsabilidade. Na última década, a Colômbia foi o principal destino de imigrantes venezuelanos que fugiram da crise em seu país. Segundo as autoridades de imigração, 2,8 milhões de imigrantes venezuelanos viviam na Colômbia até junho deste ano. Desses, mais de 527 mil estão em situação irregular. Atravessada por 6 décadas de conflito armado, a Colômbia não tem tradição de receber imigrantes, mas, por outro lado, viu milhões de cidadãos fugirem da violência e da pobreza para os Estados Unidos, Espanha e outros países. E pelo menos 40 pessoas foram mortas em um ataque de gangue no Haiti. Homens armados invadiram uma igreja que abrigava pessoas deslocadas pela violência.
Um ataque de gangue em Kenskoff, uma cidade nos arredores de Porto Príncipe, deixou dezenas de mortos. O caso ocorreu quando homens armados invadiram uma igreja que abrigava pessoas deslocadas pela violência. De acordo com as autoridades locais, o ataque também deixou vários feridos, sequestrados e desaparecidos. Os agricultores não aguentam mais, eles só precisam de segurança. Perdi 8 membros da minha família nesta tragédia. O governo central precisa resolver este problema, não pertenço a nenhum lado. Quero que o governo central garanta nossa segurança, porque não aguentamos mais, muitos agricultores estão morrendo. O governo anunciou o envio de reforços para Kenskoff, uma localização estratégica onde grupos criminosos buscam expandir seu controle territorial. O Haiti é o país mais pobre das Américas e enfrenta há anos uma prolongada crise política, econômica e de segurança, marcada pela expansão de gangues armadas responsáveis por assassinatos, sequestros, estupros e recrutamento de menores. A Organização Internacional para as Migrações informou que a violência também forçou 1,5 milhão de pessoas a fugirem de casa. Diante da piora da situação, as Nações Unidas apoiam uma força internacional que, a longo prazo, deverá ser composta por 5.500 policiais e militares estrangeiros para ajudar as forças de segurança haitianas que estão sobrecarregadas. E no próximo bloco, a operação contra integrantes do 3º Comando Puro na zona norte do Rio e o esquema de recebimento de propina para fraudar exportações no aeroporto de Fortaleza. As polícias civil e militar iniciaram hoje uma operação contra integrantes do 3º Comando Puro, que atuam no complexo de Israel, na zona norte do Rio. Segundo a Polícia Civil, a investigação reuniu informações de diferentes ocorrências apuradas ao longo de meses de trabalho de inteligência. De acordo com o governo do Rio, os investigadores realizaram análise de dados, cruzamento de informações, diligências de campo e coleta de provas e de depoimentos. O trabalho permitiu identificar a atuação de diversos integrantes da organização criminosa e a participação de cada um nos crimes investigados. O Batalhão de Ações com Cães localizou 2 réplicas de metralhadoras .50 que eram utilizadas por criminosos para intimidar moradores e pessoas que circulavam pela região. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a movimentação dos agentes. Até o fechamento desta edição, 3 pessoas haviam sido presas. A Secretaria Municipal de Educação informou que 15 escolas foram impactadas pelas operações policiais, 8 na Cidade Alta, 4 em Parada de Lucas e Vigário Geral e 3 em 5 Bocas. 2 policiais militares foram presos em flagrante, suspeitos de roubar 3 jovens na região da Avenida Itaquera, na zona leste de São Paulo. Segundo informações da Polícia Civil, uma das vítimas, uma adolescente de 17 anos, também relatou ter sofrido um estupro. Segundo o boletim de ocorrência, 3 jovens estavam em uma adega quando aceitaram uma carona dos 2 policiais. Durante o trajeto, os ocupantes do veículo teriam anunciado o roubo com o uso de uma arma de fogo e cometido o estupro em uma delas. Os PMs envolvidos foram identificados como Victor Miguel Sebastião e William Santana Santos. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Militar não tolera desvios de conduta e que agiu com firmeza. E um auditor fiscal da Receita Federal e 2 empresários foram presos nesta terça-feira, suspeitos de envolvimento em um esquema de recebimento de propina para fraudar exportações no aeroporto de Fortaleza. As empresas investigadas movimentaram 27 milhões de reais. De acordo com a Receita Federal, as investigações encontraram movimentações de mais de 27 milhões de reais entre empresas suspeitas. O grupo teria adquirido cerca de 31 milhões de reais em criptoativos, sem compatibilidade com as receitas formalmente declaradas. O auditor fiscal preso no aeroporto de Fortaleza é apontado como chefe de uma organização criminosa suspeita de fraudes em operações de importação e suspeito de receber quase 7 milhões de reais no esquema. Segundo as investigações, ele fornecia informações e orientações sigilosas sobre comércio exterior, em benefício de empresas importadoras e despachantes aduaneiros. Em troca, ele recebia vantagens indevidas. Em um dos casos, a propina paga foi estimada em 2,5 milhões de reais. Segundo o Ministério Público Federal, outros empresários, despachantes aduaneiros e pessoas que emprestaram seus nomes a empresas de fachada
também serão denunciados no decorrer das investigações. E a seguir, a preocupação dos viticultores franceses após os incêndios florestais e os detalhes do novo futuro parque de diversões da França. Viticultores franceses em áreas devastadas por incêndios florestais enfrentam a colheita de agosto com incertezas. Os profissionais acreditam que as bebidas possam estar defumadas por conta do fogo. Os incêndios florestais que devastaram o sudeste da França podem ter afetado um dos principais produtos do país, o vinho. Na Domaine Saint-André, em Corran, o município mais atingido pelas chamas, este vinicultor não esconde a preocupação. É um desastre. Em 24 anos, é o primeiro desastre dessa magnitude que vimos e vivenciamos. O incêndio florestal que assolou o maciço de Cros-Bessillon se aproximou dos seus 25 hectares de vinhas. O fogo está sob controle, mas ainda não foi extinto. O vinicultor se considera um sortudo, pois perdeu apenas a primeira fila de videiras, as que se encontram na ponta. Mas a grande questão é como a fumaça afetou as uvas. A grande incógnita é se teremos ou não sabores de queimado durante a vinificação. Isso é algo que não sabemos, então não poderemos descobrir imediatamente. Especialistas explicam que apenas 1 ou 2 horas de exposição são suficientes para causar um fenômeno de glicosilação, que liga a fumaça aos açúcares das uvas. Mas esse sabor defumado só aparecerá após a fermentação, e os tratamentos costumam ser bastante agressivos para o vinho. Alguns estão aguardando os resultados das amostras de uva para decidir o que fazer em relação à colheita. Temos que ser resilientes, lutar, continuar. Não temos escolha, não podemos desistir. Somos obrigados a nos adaptar, a nos virar com o que temos. Isso também faz parte da agricultura. Adaptar-se, ser humilde diante do que vier. A região do Var, com mais de 30 mil hectares de vinhedos, é o 6º maior departamento produtor de vinho da França e o principal produtor de vinho rosé. E a panda Katyusha, a primeira gigante nascida na Rússia, completou 3 anos. Este zoológico na Rússia acordou em clima de celebração. A querida panda Katyusha completou 3 anos. Se já não bastassem a fofura e a beleza do animal, a data é mais do que especial por mexer com o orgulho do país. Katyusha é a primeira panda gigante nascida na Rússia. Ela é filha do macho Rui e da fêmea Jingjing, que chegaram da China em abril de 2019 como parte de um programa conjunto de 15 anos de pesquisa científica e amizade. Durante a celebração no zoológico em Moscou, a ligação com a cultura chinesa marcou as festividades, com decorações e apresentações simbólicas do país asiático. E nessa festa de aniversário, é claro que não podia faltar um bolinho. Mas a Katyusha não foi a única que se divertiu. Diversas pessoas se reuniram para celebrar a vida do animal. Uma festa que serve não apenas para brindar a vida do animal, mas também os laços entre Moscou e Pequim. A montadora de carros elétricos Tesla anunciou um recall de quase 3 milhões de carros na China. Segundo a empresa, um problema nas maçanetas internas pode dificultar a saída dos passageiros em caso de emergência. A Tesla decidiu fazer um recall na China de quase 3 milhões de carros equipados com dispositivos internos nas portas, que podem dificultar a saída de uma pessoa do veículo em caso de emergência. A Administração Estatal de Regulação do Mercado informou que outras 8 montadoras chinesas também solicitaram recalls devido a riscos de segurança semelhantes. O recall da Tesla afeta 2 milhões e 900 milhões de veículos elétricos Model 3 e Model Y produzidos no país e vai começar em 25 de setembro. A agência reguladora informou que os carros afetados possuem maçanetas de emergência internas de cor semelhante à do interior, o que dificulta sua identificação e operação em situações de emergência.
E acrescentou que a Tesla realizou um recall separado de 2.700.000.000 de veículos elétricos produzidos na China devido a problemas nos sistemas de monitoramento durante o uso dos recursos de assistência de direção. Fabricantes chineses de veículos elétricos, incluindo Xiaomi, XPeng, Geely, Chery e Leapmotor, também estão retirando do mercado carros com maçanetas que se confundem com as portas. A Arábia Saudita vai investir 36 bilhões de reais para criar 3 parques temáticos na região de Paris, a capital da França. O projeto deve gerar 22 mil empregos. O presidente francês Emmanuel Macron recebeu no Palácio do Eliseu, em Paris, o príncipe herdeiro e governante de fato da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. No encontro foi assinado um memorando de acordo para o investimento saudita de 7 bilhões de dólares, 36 bilhões de reais, com os quais serão criados 3 parques temáticos perto de Paris, um deles dedicados à cultura mangá. A obra ficará a cargo de uma subsidiária do Fundo Soberano Saudita Public Investment Fund, dedicada ao entretenimento, ao esporte e à cultura. Espera-se que o projeto crie 22 mil vagas de trabalho, mais do que as cerca de 20 mil geradas pela Disneyland de Paris. Uma fonte no governo francês indicou que o projeto nasceu de uma conversa entre o presidente e o príncipe herdeiro em dezembro de 2024 em Riad, quando ambos descobriram que tinham um interesse em comum pelos mangás, e sobretudo por Dragon Ball Z. Durante a visita, a Arábia Saudita também assinou o contrato com a empresa francesa de transporte marítimo CMA-CGM e a operadora portuária Red Sea Gateway Terminal para o desenvolvimento do porto de Jeddah, no Mar Vermelho, a fim de criar ali um novo terminal. Segundo Paris, o projeto vai representar um investimento de 434 milhões de dólares, mais de 2,2 bilhões de reais. Também foram assinados acordos no setor de transporte público entre o grupo francês Alstom e a Comissão Real de Riad, que incluem o fornecimento de trens adicionais para as linhas 3 e 6 do metrô de Riad e um acordo para a planta de montagem de trens da linha 7 do metrô da capital saudita. E o Gospel News desta terça-feira fica por aqui. A todos vocês uma ótima noite. Na sequência, a gente tem o encerramento do poderoso jejum desse mês de agosto da Igreja Apostólica Renascer em Cristo, diretamente do Renascer Hall Sede Internacional com o apóstolo Esteve Hernandes. Amanhã a gente está de volta a partir das 7h30 da noite com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá!